Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês. Mas na verdade, não é assim uma dica, é uma dica de esclarecimentos. Nós já falamos de linha, já falamos de agulhas, né? E quadradinhos de crochê e tenho muito mais assuntos ainda para ir conversando com vocês. Mas hoje nós vamos falar de pontos básicos do crochê e ponto fantasia. O que vem a ser isso, né? Quais são, na verdade, os pontos básicos do crochê? E o que são esses pontos fantasia, né? Que a gente só vai falando e às vezes não chega a entender realmente qual a diferença entre pontos básicos e pontos fantasia. Vocês vão achar, vão ver que é super simples, fácil e interessante. Vamos lá? Começando então a nossa dica de hoje, vamos primeiro falar rapidamente o que são os pontos básicos, né? Então aqui nós podemos usar qualquer linha, qualquer agulha, porque é apenas uma explicação que eu vou fazer, tá? O primeiro ponto básico e o fundamental, né, do nosso crochê de cada dia são as correntinhas. Dependendo do fio que está sendo usado, às vezes a gente está trabalhando com barbante muito grosso, né? Então, de correntinhas, isso aqui passa a ser uma corrente mesmo, né? Porque ela fica bem destacada como corrente. Então, é uma trancinha feita, né? De pequenas laços, olha aqui, é uma laçada por dentro da outra, uma laçada e passa dentro do anterior. Essas são as nossas famosas correntinhas. Depois disso, a sequência que a gente costuma passar são os pontos básicos. Hoje eu estou fazendo aqui direto como se fosse uma toalhinha, tá? Normalmente eu faço essas amostras em pano de prato, que fica mais fácil para vocês verem. Mas hoje me deu vontade de fazer separado, para vocês verem, inclusive, para quem é iniciante, por que eu gosto que aprenda a fazer esses pontos aqui direto no pano. Porque começando aqui pela mão é muito difícil segurar o começo do crochê, né? E fazer o ponto que é este aqui, o ponto baixo. Então, quando eu estou ensinando crochê para quem não sabe nada, eu gosto de ensinar em pano de prato. Depois eu venho para essa parte aqui das toalhinhas de crochê e tudo mais. Mas hoje é só um bate-papo sobre pontos básicos, né? Eu quero fazer mais um pedacinho aqui. E depois, o que são os pontos fantasia. Então, vamos falar um pouquinho do ponto baixo. O ponto baixo, ele é um ponto de pequena altura, que ele não usa uma laçada na agulha. Ele é uma altura baixa, por isso que é chamado de ponto baixo. Ele ajuda muito a fazer decorações e acabamentos. E ele é usado em tudo, gente. Dificilmente nós fazemos um crochê que não vá ao ponto baixo, mas é muito difícil, tá? Então, aqui nós já falamos da correntinha, que é aqui, e do ponto baixo. O ponto alto é o terceiro ponto básico. Então, vamos lá, correntinha, ponto baixo, e agora vem o ponto alto. O que é o ponto alto? Ele é um ponto que é maior do que o ponto baixo, porque ele utiliza uma laçada para ser feito.
tá? Ele é feito aqui em uma laçada. Então, ele pega altura, né? Ele é um ponto que ganha altura. Então, vamos fazendo, observando como é que é. Essa aula não é para eu ensinar a fazer os pontos. Existem aulas já prontas para fazer e também tem o curso básico de crochê, que será lançado dia 3 de maio de 2022. Nesse sim eu ensino devagarzinho como que a gente executa cada ponto. Aqui eu só quero colocar a sequência dos pontos baixos para a gente entender agora o que vem em seguida. O crochê, ele é muito fácil de fazer pelo seguinte: ponto básico do crochê são apenas esses 3 que eu passei para vocês. É a base do crochê. A correntinha, o ponto baixo e o ponto alto. A partir daí, gente, começam as variações dos pontos básicos. Primeiro vamos nas variações. Então, aqui eu tenho o ponto alto. Então, vamos lá. Tem variação da correntinha? Não. A correntinha é a correntinha. Entre o ponto baixo e o ponto alto, tem alguma variação? Sim. Eu tenho o meio ponto. O meio ponto alto, né, que a gente chama, ele é um ponto que tem quase a metade do ponto alto. Mas ele não é um ponto básico, ele é uma variação do ponto alto, porque a base está aqui na laçada, só que eu não teço a laçada como no ponto alto. Ponto alto eu teço a laçada e fecho o ponto. No meio ponto, a primeira variação que eu estou passando para vocês do ponto alto, no meio ponto eu apenas subo e ele acaba sendo um ponto intermediário entre o ponto alto e o ponto baixo. Ele é bem utilizado quando a gente quer fazer algum tipo de acabamento. Tem um ponto que é chamado de conchinha, a gente usa o meio ponto, então ele é regularmente utilizado. Eu, particularmente, uso pouco, não uso muito, tá? Mas ele existe, mas é uma variação do ponto alto. Então, reforçando, os pontos básicos são 3: corrente ou correntinha, como vocês preferirem chamar, ponto baixo, que é fechar o ponto sem uma laçada, ponto alto, que usa uma laçada, e ele já são os 3 básicos. E aqui começou a variação. Então, aqui eu tenho meio ponto alto. Outra variação do ponto alto é o ponto alto duplo. Pelo próprio nome, ele já avisa duplo, 2 laçadas. É um ponto básico? Não, é uma variação do ponto alto. E do ponto alto duplo, ele pode ter quantas laçadas forem necessárias, tá? Necessárias. Pode ser ponto alto triplo. Tem um motivo que eu fiz uma vez que eu usei até 4 laçadas. O que acontece a partir do ponto alto duplo, vou fazer um triplo aqui para vocês verem, é que ele já não é um ponto muito firme, porque ele é muito alto e ele não fica juntinho que nem esse, ele fica um ponto fino, tá? E o trabalho da gente fica mais instável, no sentido de firmeza, ok? Olha como ele abre, fazendo triplo. Ele abre e é assim mesmo que funciona. Então, é outra variação do ponto alto, tá? Usarmos o ponto alto duplo, ponto alto triplo, são variações, ok? A partir daí,
começam as composições que são feitas com esses pontos, e isso eu vou mostrar para vocês na prática. Uma outra variação que eu gosto muito de fazer é variação, tá? Chama ponto alto cruzado. O ponto alto cruzado, ele é assim, olha, a gente pula um, tem várias formas de fazer. Essa aqui é uma, olha, pulei uma correntinha, fiz 2 pontos altos, aí eu laço aqui e volto um para trás. E trabalho normal. Isso aqui chama ponto alto cruzado. Então, eu pulo uma, ele não muda a quantidade de pontos. Ele simplesmente faz um cruzado na frente desses 2 aqui. Então, essa aqui também é uma variação, mas já cai na categoria de ponto fantasia, tá? Porque já é o ponto que nós já sabemos e eles começam a ficar com temas, né? Ele já pega um determinado formato e é um ponto fantasia. Olha como ele é bonito, tá? Esse aqui é o ponto alto cruzado. Tudo ponto alto, só que ele cruza, ok? Então, tudo que saia dessa variação dos 3 pontos básicos começa a ser ponto fantasia. Nós começamos a fazer lequinho, nós começamos a fazer conchinhas, e aí começam as composições dos pontos, e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Normalmente se fala assim, eu quero aprender o ponto aranha. O que é o ponto aranha? O ponto aranha, ele é uma composição de ponto alto no quadradinho, correntinha e ponto baixo. Esse desenho aqui é chamado de ponto aranha. Então, não é um dos pontos, é esta composição aqui é chamada de ponto aranha. Outra composição também que é muito falada e muito procurada são os abacaxis. Eu parei um pouquinho, coloquei. O abacaxi, ele é uma composição de pontos altos e argolinhas. O jeito que ele é confeccionado dá essa noção que é um abacaxi, que está aqui. Então, compondo os pontos de algumas formas, nós conseguimos desenhos. Olha aqui, ó. Essa correntinha aqui, ela dá um charme, ela dá uma abertura no desenho. É uma composição. Aqui, olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Como chama essa composição? Lequinho. Ele realmente parece um leque, olha aqui. Tá? Esse é um lequinho. Lequinho de 3. São 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Tem o lequinho de 2. Como que é o lequinho de 2? 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Mas é um lequinho. Aqui, por exemplo, que eu chamo de sépula, né? Aqui é uma sépula do abacaxi. Eles são pontos altos colocados muito próximos e olha, faz que nem um arco aqui que a gente chama de concha. É uma conchinha, é uma composição, é um ponto do crochê? Não, é uma composição dos pontos básicos. Isso falando em termos de nomenclatura, termos do crochê. Aqui eu costumo chamar de pino de ponto baixo, ou pirâmide de ponto baixo, ou triângulo de ponto baixo. Isto aqui é um ponto básico? Não, o ponto baixo é um ponto básico. E aqui eu tenho uma composição. Vocês querem ver outro que é bem utilizado e bem procurado também? Olha aqui.
os leques decorados. Ele abre aqui, olha, ele abre, ele é decorado, ele vai com o picô. Ah, e o picô é um ponto básico? Não, é um ponto fantasia. Ele decora, ele enfeita. Ponto básico só. Ponto baixo, ponto alto e correntinha. A partir daí, tudo vira uma composição. E olha, gente, o que acontece com todos os crochês? A gente mistura o leque, põe concha, põe ponto aranha, põe ponto abacaxi. Quanto mais modelos vocês treinarem, principalmente o que a gente chama de modelos tradicionais, né? Aos poucos, pegando a confiança no crochê de vocês, vocês começam a juntar. Porque vai sendo passada a técnica de cada um para vocês e o comportamento. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que crochê e ponto básico tem personalidade. Por quê? O nosso estado emocional, ele influencia diretamente na tensão do nosso ponto. Se a gente está tranquilo, sossegado, não está muito preocupado, o nosso ponto sai que é uma beleza. A tensão de linha fica certinho, o ponto não está largo nem apertado, mas se a gente está um pouco nervoso, está tenso com alguma situação, a primeira coisa que a gente faz, a gente começa a apertar o ponto. E isso dá variação na estabilidade do crochê, tá bom? O nosso emocional, ele impacta diretamente no nosso crochê, tá bom? Uma coisa que eu gosto de falar em relação a comportamento, gente, de crochê, incrível, né? Qualquer hora a gente vai mandar o crochê fazer terapia, porque ele tem personalidade. O crochê, ele ocupa espaço. Se eu estou fazendo um ponto que está pedindo muitos pontos altos no mesmo lugar, ele precisa de espaço para tombar. Então, sempre que vocês perceberem que o trabalho de vocês ou está criando babados, né? Ele está ficando ondulado, ou ele está recolhendo, ele está ficando apertado, é porque os espaços que o crochê necessita para expandir não estão sendo respeitados. Como que a gente aprende a fazer isso? Observando o nosso crochê e treinando. Nós vamos desmanchar muito? Sim, todos nós. Por exemplo, um tipo de trabalho deste aqui, olha, se a gente não presta atenção no tamanho dos quadradinhos, se eles não ficam bem distribuídos, este leque aqui acaba se sobrepondo a este. É normal acontecer isso. Por quê? Aqui não está bem dividido, não está bem harmonizado. Graça, acontece com você direto. Por isso que eu faço a amostra antes de dar aula. Porque eu preciso olhar o comportamento do crochê que eu vou executar. Tem modelos que a gente faz muito, então já sabe mais ou menos. Mas quando a gente, como eu gosto muito de ficar inventando moda, dependendo da moda que eu estou inventando, eu tenho que desmanchar, porque o crochê vai se comportando e eu tenho que agir de acordo com o espaço que ele precisa ou do espaço que está sobrando. Ok, pessoal? Espero que com esses esclarecimentos vocês possam melhorar ainda mais o crochê de vocês, ok? Muito obrigada e até a nossa próxima dica, se Deus quiser. Tchau, tchau!